A funcionária de um supermercado aqui na Serra foi assediada por um cliente. O caso foi parar na polícia e a gente vai entender melhor agora como foi que tudo aconteceu, porque Suelen já está aqui na tela do Fala Espírito Santo e vai trazer mais informações pra gente, né, Su? Boa tarde. Boa tarde para você, Roberta. Essa menina, né, a vítima, tem só 18 anos de idade, vivendo ali o auge, né, da juventude, muito feliz porque está trabalhando, conquistando a independência financeira, e ela trabalha nesse supermercado que fica no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. Até então, ela achava que esse era um ambiente seguro. Tem câmeras, tem segurança, movimentação intensa o dia inteiro, mas não foi isso que aconteceu não, viu? Na tarde de ontem, essa moça contou que um cliente, um homem de 59 anos, ele teria abordado e tentado beijá-la à força. Essa moça disse que pediu ajuda de um segurança que conseguiu conter o suspeito e também chamou a polícia militar. Quando os militares chegaram no local, conseguiram encontrar esse suspeito e ele teria dado a versão. Ele disse que tudo, na verdade, foi um grande engano, que ele esbarrou no ombro dessa moça e teria ele tentado conversar com ela. Não teve nada de uma tentativa de beijo forçado. A polícia militar conduziu a vítima e o suspeito e também a testemunha para a delegacia e lá esse homem novamente foi ouvido, mas o delegado determinou a prisão. Ele foi autuado em flagrante pelo crime, né, de importunação sexual e já foi levado para o presídio. O supermercado hoje confirmou esse fato terrível, lamentou toda a situação e disse que presta apoio para a funcionária. Esse apoio é principalmente psicossocial, já que a moça de 18 anos, Roberta, está traumatizada com o que viveu na tarde de ontem no ambiente de trabalho. Tá certo, Suelen. Obrigada pelas suas informações. E sempre tem uma desculpa, né? Que foi exatamente a versão aí dessa outra pessoa, desse homem. Mas agora, Suelen, obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente vai mostrar um outro caso que não teve como mascarar, não. Um homem foi flagrado importunando sexualmente uma mulher dentro de um elevador. A vítima ficou muito assustada e procurou a polícia. O crime foi registrado por uma câmera de segurança instalada em um prédio comercial. Enquanto a nutricionista saía, o homem que estava no elevador se aproxima e aperta com força as nádegas da vítima, que, em choque, começa a discutir com o agressor. Rapidamente ele fecha a porta do elevador. Nessa outra imagem, é possível ver o suspeito correndo no estacionamento do prédio. Ele entra no carro e foge. A nutricionista estava saindo do consultório em que trabalha quando foi atacada pelo suspeito. Ela começou a gritar e chorar, o que chamou a atenção dos funcionários do prédio, que logo deram suporte à vítima e a auxiliaram a identificar o agressor. O homem que aparece na imagem é Israel Leal Bandeira Neto. Nas redes sociais, ele se apresenta como professor e assessor de investimentos. A vítima procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência contra ele. Segundo Davi Isidoro, advogado que representa a vítima, Israel pode responder criminalmente pelo ato. Aquele ambiente, ele era um ambiente monitorado por câmeras. Então, imagine se não tivesse aquelas câmeras, algo pior poderia ter acontecido. Em nota divulgada nas redes sociais, a nutricionista afirma que está extremamente abalada. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher. Falta somente ele ser ouvido e logo após ele ser ouvido, os autos devem ser encaminhados para o Ministério Público para que as medidas cabíveis sejam tomadas. É na mercearia, no supermercado, no elevador. Imagine você ou sua filha, sua sobrinha, qualquer uma de nós, vivendo uma situação dessas. É muito, mas muito revoltante, além de ser nojento, né? E se não tivesse câmera ali, talvez esse caso ficasse até impune. Vão repercutir? Vem cá, participa com a gente. Conto com a sua participação, com a sua opinião aqui no Facebook. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a advogada Camila Dias. Obrigada, doutora, pela sua participação. Elza Leite, psicóloga, muito obrigada também pela sua presença. E a Priscila Oliveira, que ela já viveu uma situação também, mas antes eu queria que você comentasse sobre esse caso, né? Como mulher, como é que você vê essa cena, Pri? Boa tarde. Então, boa tarde, Roberta. É um caso que choca a gente de uma forma assim, que isso vem acontecendo com várias mulheres, isso continua acontecendo todos os dias, dentro do ônibus, dentro do elevador. Então, assim,
deixa a gente muito revoltada. É como mesmo foi falado ali. Se não tivesse câmera, poderia até ser pior, né? E ela não teria nem como provar até. Então, assim, é um caso que deixa a gente muito triste. A gente nasceu mulher, a gente não tem que levar isso como um peso, ter nascido mulher, né? A gente tem que ter orgulho de ter nascido mulher e os homens respeitarem a gente. É o mínimo, né? É o mínimo que a gente espera. Camila, a Priscila tocou num ponto muito importante. Se não tivesse as câmeras ali, poderia ser a palavra dele contra a palavra dela, né? Mas não, nesse caso, graças a Deus, a tecnologia está aí a nosso favor. Mas se não tivesse? É bem difícil. Quando é só o que seria muito a voz da vítima, né, falando do ocorrido, na hora de fazer uma denúncia, acaba sendo levado como uma pequena consideração. Quando é um crime como esse, né, quando a gente não consegue provar sem ser através de um outro meio. Então, só que nós vamos ficar sempre reféns, né? Tem que ter câmera, então, em todos os lugares, já que os homens não estão conseguindo se conter ao ponto nem quando tem câmera. Então, testemunhas, né, documentos. Agora, num caso como esse, realmente a gente não conseguiria, teria o depoimento dele e aí seria analisado. Sem contar os julgamentos da sociedade, sim, né, Elza? Também é o quê? Ela não é possível, uma mulher contando isso que aconteceu dentro do elevador, no mínimo ela deu mole para esse homem dentro do elevador, porque sempre vai ter uma justificativa. A vítima, né, fazem com que ela seja revitimada e aí colocam a culpa na roupa, fala que ela se insinuou, que ela foi permissiva. E a gente está lidando aqui, Roberta, com um desafio que é cultural, por conta do machismo, do patriarcado que está enraizado na nossa cultura, na nossa estruturação da moralidade, na nossa estruturação psíquica. E a gente também está lidando com um desafio de gênero. Por que gênero? Porque as pesquisas apontam que 92% dos casos das vítimas são mulheres. Então, você vê que é um problema de comportamento dos homens. Não, que a gente precisa. 3 casos. Exatamente, que a gente precisa desconstruir. E não é sobre a roupa da mulher. É sobre a cultura. Esse homem, ele pensa que a mulher é uma posse dele, que ele é dono dela, que ela é um objeto, que ele pode tocar, que ele pode violar, onde for, na hora que for, do jeito que for, e que ela tem que ficar calada, ela tem que se sujeitar a isso. Por isso que é fundamental que a gente ganhe vez e ganhe voz e faça denúncia. Por quê? Os crimes estão aumentando, as denúncias também, e o jurídico está entendendo que quanto maior o número de casos, né, de denúncias, maior tem que ser a pena para esses casos. Por quê? Porque vai inibir esses abusadores. Então a gente tem que botar a boca aí, fazer a coisa acontecer, para a gente ganhar também chance de ter política pública para proteger as nossas vidas, né? Porque ali está na frente da câmera. E se fosse nos bastidores, aquilo dali podia virar um estupro. Então, isso traumatiza, gera muito medo, gera muita ansiedade, a pessoa fica com fobia social. A maioria das vítimas desenvolve transtorno de estresse pós-traumático, tem problema somático no corpo, né? Problema intestinal, problema para dormir, tem medo de sair à rua, fica sob alerta o tempo todo. Então, a gente precisa dar fim a essas violências contra a mulher, né? Seja estupro, seja assédio moral, seja importunação sexual. Nós já estamos cansadas de não poder sair à rua com segurança. Olha só, presta atenção nessa imagem onde tudo acontece. É um prédio corporativo, é um elevador, a moça está o tempo inteiro no celular, porque eu até li outras reportagens para ver o que eu encontrava de explicações sobre esse momento e a gente não encontra. Ela está no celular justamente porque, né? Aquela conversa de elevador, às vezes chata, bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes você fica sem graça. Então ela ficou no celular justamente para esperar esse momento do trajeto do elevador. E na hora que ela sai, o inesperado acontece. E o pior, Elza, é imaginar que ela está indo para um ambiente ainda que é uma garagem. Olha isso, o que poderia causar, com certeza essa mulher ficou com um medo ainda maior. Um ambiente de garagem, ela sozinha com esse homem. Exatamente. Então, assim, nem a câmera conseguiu inibir a ação dele. E eu li na matéria, ele é casado,
tem filho, você vê pelo carro, ele tem poder aquisitivo e é um monstro, um abusador que não tem respeito, não tem limite nenhum, né? Não sabe o que é não, e ele acha realmente que o corpo do outro é de posse dele, que ele pode tocar, palpar, né? Fazer esse tipo de atitude que é inaceitável, inaceitável. Já que você diz que ele é casado, que ele tem filho, então, esse homem, o que ele é? Ele é um agente de investimentos de uma grande empresa, isso mesmo, viu, gente? E essa atitude dele, tá, também teve consequências profissionais. O que a empresa fez? Decidiu afastá-lo até que as investigações sejam concluídas. E ainda emitiu um comunicado dizendo que repudia veementemente qualquer ato de violência, abuso ou importunação sexual. Como é importante, né, para nós mulheres a gente receber esse apoio de toda a sociedade. Quando a gente fala sociedade, é do patrão, da pessoa que trabalha lá, que é o proprietário da empresa, é das pessoas no ônibus, que foi exatamente o que aconteceu com você, né, Pri? Sim, aconteceu e, inclusive, eu estava até comentando com a psicóloga aqui, muitas vezes a gente precisa saltar num ponto onde não é o ponto que a gente vai saltar do ônibus para andar ou até pegar outro coletivo porque está sendo importunado dentro do coletivo. Isso já aconteceu comigo e a doutora tocou num ponto muito importante, que após isso acontecer com ela, isso acontecer comigo, a gente precisa de um acompanhamento psicológico, a gente só anda sob alerta, então isso gera na gente um desconforto que vai além de só sentir aquele assédio, aquela importunação, vai muito além disso, a insônia, problemas intestinais, outros problemas que envolvem problemas emocionais. Então aí você vai em busca de terapia, vai em busca de psicólogo, busca de ajuda, inclusive até muitas vezes precisa de entrar com medicamento contra a ansiedade. Então assim, não é uma coisa que acaba ali, é uma coisa que vai se estendendo. Deixa as marcas, né? Na alma, deixa um trauma muito grande. A gente fica com muito medo. Eu só quero que a Camila também, aproveitando a presença dela aqui, explique pra gente, hoje em dia, né? Então uma empresa pode se posicionar dessa maneira. É importante a gente falar sobre isso para que a pessoa, o abusador, né, quem cometer uma atrocidade dessa, saiba que existem consequências, né? Exatamente. Um dos pilares que eu acredito, enquanto advogado que milita nessa área, que é primordial para a gente combater qualquer tipo de violência contra a mulher, é que todas as esferas envolvidas estejam combatendo juntas. Então, o mais difícil aconteceu, que foi ela ter a coragem de fazer a denúncia. Né? Então, ela já rompeu ali. Aí, quando ele é exposto, porque quem a gente precisa expor é o abusador, nunca a vítima. A gente não precisa de saber o nome dela, o rosto, porque ela já está ali no seu sofrimento, com os seus traumas agora para lidar. Esse homem, ele precisa ser retaliado de todas as formas que tiverem. Então, seja familiar, sejam os amigos, muito importante o que a empresa fez. Não é uma questão de aplaudir o que a empresa fez, ela fez o mínimo. Não querer que um funcionário com esse comportamento, um colaborador, quer que seja, né, carregue o nome dela. Então, se todo local onde um homem que abusar de uma mulher tiver esse tipo de atitude, vai minimizar, ainda que seja por medo. Eu não estamos preocupadas o que vai acontecer com um abusador. Estou preocupada em como que a vítima vai ficar. Porque isso não estaria acontecendo com ele se ele tivesse segurado seu ímpeto de sair apalpando o corpo que não o pertence. Ele pode, por exemplo, ser demitido por justa causa? A gente não sabe qual é o cargo dele. Dependendo se ele estivesse exercendo a função, ou como tem alguns casos, né, que dentro do supermercado um funcionário pode fazer, ou um médico, enfim. Ali ele não estava, eu acredito, né, atendendo um cliente, alguma coisa nesse sentido. Mas agora, dependendo da conduta que for tida, a partir daí, eu achei ótimo. Tem comentários aqui, que eu vou ler alguns no nosso Facebook. A Marina Penicha diz: gente, esse cara é muito abusado mesmo. Dá nojo só de ver essa cena, realmente, né? Embrulha o estômago. Também tem mais comentários aqui. Cadê? A Márcio Santos diz: não dá para entender esse monte de, né, que se diz homem, né, esse monte de pessoas que se dizem homens, tendo esse tipo de atitude.
Será que ele esquece que a sua mãe, que a sua irmã, que a sua avó, que a sua filha, que a sua tia são mulheres? Será que ele gostaria que alguém fizesse isso com elas? É a pergunta que a gente se faz o tempo inteiro. E que bom, Márcio, ter sua contribuição para esse assunto aqui. Porque homem que é homem de verdade jamais vai ter uma atitude como essa. Pri, você teve apoio das pessoas que estavam ali no ônibus? Aconteceu, assim, das pessoas pararem, te ajudar? Você pediu essa ajuda? Eu não pedi ajuda, eu fiquei com muito medo. Por quê? Hoje eu mudei muito, assim, o meu pensamento. Hoje eu vou gritar, hoje eu vou chamar ajuda, mas quando aconteceu o ocorrido, eu só pensei em descer do ônibus, porque eu fiquei com medo, porque estavam em 3 colegas. Então eu pensei assim, pode estar armado ou não pode, né? E eu fiquei com muito medo, então eu desci do ônibus antes do meu ponto e tive que andar a pé. Como é que foi essa sensação de você caminhar a pé depois de passar por um trauma desse? Foi uma sensação horrível, de tristeza, de medo, de insegurança, né? Por ser um ônibus, né? Um coletivo. E de tristeza e você mesmo. Depois na rua, sem nenhuma proteção, né? Chorando e ligando para minha filha e conversando para passar ali aquela tristeza de ter que descer de um ponto. E olha só, além do caso da Priscila, além de 3 casos que a gente mostrou hoje para você, também teve outro caso em fevereiro. Uma outra imagem também deixou todo mundo revoltado. O caso de importunação foi em Minas Gerais. A mulher trabalhava em um supermercado, organizando o estoque. Olha essas imagens, minha amiga, meu amigo. Quando um homem encostou ali nas partes íntimas dela. Apesar dele alegar que foi sem querer, a polícia não entendeu assim não, viu? Nossa. Esse homem foi preso, tá? Ele foi preso em casa. Está respondendo a um processo por importunação sexual sem querer. Ainda faz chacota com a vítima. Oh, Camila, existem dúvidas nessa imagem aí? E sabe o que eu fico pensando, assim, olhando, porque às vezes a gente ainda escuta, né? Infelizmente eu ainda escuto. Imagina as mulheres que não trabalham com isso como nós, que nós estamos com mimimi demais, que são coisas, olha só, Gente, não fica você, então, aí encostado num lugar e deixa alguém vir te apalpar, roçar, encontrar com o seu corpo, sem você permitir, você vai ver se isso é mimimi. Então, assim, ele tá preso. Antes isso não aconteceria, imagina. Era só um cara que roçou numa mulher. Se não fossem as câmeras ali, hein? Aí, mais um local. Vamos colocar a câmera em tudo. Foi um esbarrão, se não fossem as câmeras, né? Ela tá mentindo. E a gente percebe, Elza, que sempre tem uma desculpa depois, né? Nunca assumem os atos. Por que isso? Porque é o medo da consequência? É porque, assim, isso, além de ser muito comum, tem cada dia que passa se tornado normal. Então, quando a gente tem a cultura do machismo e do patriarcado, esses homens acreditam que essas ações são naturais, são normais e que não há um problema no comportamento deles, há um problema na gente. Né, de ser bonita, de ser atraente, de andar às vezes com uma roupa curta, de estar sozinha num local público. Para eles, nós somos o problema, não eles. Então é uma questão de mentalidade mesmo. E eles têm um desejo de realizar, né, as lascívias, os desejos sexuais, e eles não olham o lugar que vão fazer, a vítima que vão fazer, eles simplesmente fazem. São pessoas que eles não têm nenhum nível de limite, e nem um nível de empatia, nem um nível de respeito pelo corpo do outro, pela emoção do outro, pelo status social do outro, o status conjugal do outro. Eles não têm limite nenhum. Fazem com mulher, fazem com crianças, são abusadores mesmo, são extremamente invasivos com a privacidade e com o corpo do outro. Tem um comentário aqui que a gente não vai identificar a pessoa para preservar a imagem dela. Ela diz: boa tarde, eu trabalhei em um restaurante na Praia do Canto em que eu não podia sequer passar um batom, que eu era assediada pelos clientes que eram sócios. Muito constrangedor. E eu também recebi aqui um outro comentário, que a gente também não vai identificar a pessoa. Ela diz: basta um bom dia, basta uma boa tarde ou uma boa noite, que muitos homens
acham que já estamos dando ousadia, sendo que faz parte do atendimento em supermercados, shoppings, etc. Eu já recebi até caixa de bombons, ligações na loja onde eu trabalhava e outras coisas. Ainda bem que hoje tem essa lei para ajudar quem precisa trabalhar com o público diariamente. Hoje em dia, já não trabalho nesses lugares. Olha só as decisões que a mulher precisa fazer. Ela precisa abrir mão, sair do seu espaço, sair do dela do trabalho, para deixar porque perdeu para o homem, né? Sair do seu espaço de trabalho, se manter em casa, porque está com medo. Cada vez mais oprimida, né? Sim. Reprimida e oprimida por esses agressores. A gente tem medo de sair à rua, a gente tem medo de ficar sozinha, a gente não tem a liberdade de vestir o que quer, de passar um batom, a gente não pode ser simpática mais, que tudo é confundido, né, com uma oportunidade que você está dando para aquilo dali virar, de repente, até uma relação sexual. Então, assim, é muito absurdo e cansativo ser mulher nessa sociedade machista. Eu tenho um comentário aqui também absurdo para ler, mas antes, Camila, qual é a diferença? Igual que essa pessoa conta que ela recebeu uma caixa de bombom, recebeu ligações na loja. Qual é a diferença entre um homem estar tentando conquistar essa mulher para uma saída juntos e aquilo passa do limite, passa a ser invasivo? Qual é essa diferença? A gente lembrar de como as cantadas, como o romance acontece, né? Você está no seu lugar, o homem tem um interesse em você. Ali você está flertando. Agora, a partir do momento que você fala não, dali em diante, tudo que vier já não é mais recíproco. Então, o assédio seria não sei se foi o caso que ela está citando, se o patrão fizer. Tem que ter uma hierarquia, né? A importunação é a partir do momento que ele invade de alguma forma o seu espaço, né? Sem o seu consentimento. Então, enquanto está no campo da tentativa, né, da conquista, tá ok. Agora, quando ela disser que não, a partir dali, a insistência pode gerar outros crimes que a gente até já falou aqui, o stalking, enfim, né, tomar cuidado. Não penso que esses meios, essas tipificações de crimes atrapalhem as relações. Porque um homem de verdade sabe conquistar uma mulher. Quando é uma relação saudável, uma mulher vai saber também conduzir. Agora, a partir do momento que esse homem não sabe nem mesmo fazer uma conquista, então que ele se retire. Olha, são 2h39. Você que está chegando agora, continua com a gente aqui no Fala Espírito Santo, que a gente está repercutindo um caso repugnante, um caso que é revoltante, dá nó no estômago, que é essa história aí de uma nutricionista que estava no elevador, um elevador corporativo, e ela, de repente, na hora que ela sai, olha só, esse homem aí, que é um cidadão que quando você vê nas redes sociais, aparentemente, é um homem educado, tranquilo, pai de família, casado. Ninguém diria que esse homem, do nada, fosse simplesmente apalpar as partes íntimas dessa mulher. Olha a cena, olha isso. É revoltante. Se você já viveu uma situação parecida, manda pra gente seu comentário aqui no nosso Facebook, que é o Fala ES, tudo juntinho, viu? Eu recebi aqui uma história que vocês vão cair pra trás. Escuta isso. A pessoa diz: eu fui assediada ao ir num salão perguntar sobre o corte de cabelo. Ele queria que eu entrasse na loja e vi que ele se aproximava muito de mim. Quando percebi, dei as costas e ele me alisou. Fiquei sem reação. Agora o pior vem agora, minha amiga, meu amigo. Contei pro meu namorado e ele disse que eu fui a culpada. Ainda tem essa. A falta de apoio. A gente não está falando da sociedade, a gente está falando da falta de apoio daquela pessoa que ama a gente. Se não bastassem os traumas, Elza, do que tudo isso que você já narrou aqui, o que para a mulher, né, a falta desse apoio, o que isso pode representar? Aí a gente vai ficar totalmente vulnerável, né? A gente se sente totalmente impotente, porque de que adianta eu sofrer o abuso, falar dele e ninguém me defender? Então a gente vai ficando cada vez mais desacreditada do apoio social, e o apoio social é importantíssimo, e também da lei.
E ela aí, por falar com o namorado e o namorado não a defender, olha, eu te sugiro repensar essa sua relação e fazer ele o seu ex-namorado, porque dá para provar que ele é machista também e se bobear ele faz igual. E olha só, esse outro flagrante que aconteceu em São Paulo. A mulher tá parada no ponto de ônibus e vem um homem conversando com outro rapaz, tá vendo? Até então tranquilo. Ele simplesmente passa a mão nas partes íntimas dessa jovem. Assustada, a mulher vai embora. O importunador continua caminhando ali, ó, tranquilamente. Olha a cena de novo, olha isso, olha lá, ó. E aí, como sempre, é o quê? Ah, foi sem querer, foi um esbarrão. Ah, me desculpa. Olha, para, gente. Para, né? Priscila, e aí, pra você, como é que foi? Tipo, no dia seguinte, quando você precisou pegar o ônibus, quando você precisou ir pro trabalho, voltar do trabalho? Agora continuo do mesmo jeito, é só sob alerta mesmo. Preocupada, aí já sempre fugindo, né, de não ficar perto de homens, dentro do ônibus, no ponto de ônibus também. Fica receosa, sempre né? receosa. Eu fiquei receosa muito tempo. Inclusive, por causa dessas e outras, eu tive que procurar tratamento psicológico, acompanhamento. Então, assim, é uma coisa que fica marcado na gente. Não tem como... aconteceu, eu vou esquecer no outro dia e pegar o ônibus normalmente, vai continuar tudo do mesmo jeito. Não, muda muita coisa na cabeça da gente. Camila, agora vamos falar da importância da mulher romper esse ciclo, de fato, a começar denunciando, que é aquilo que você disse. Que bom que essa mulher que a gente mostrou aí, essa nutricionista, denunciou o caso. Inclusive, ela nem quis revelar a identidade dela, porque ela é uma pessoa muito preservada. Mas ela não deixou o caso ficar impune, né? Foi ótimo, né, para todos nós, para ela, óbvio que ela é a vítima, mas com a atitude dela, todas nós ganhamos, nós mulheres. E nós começamos aqui na pauta falando sobre a descredibilidade caso não tivessem a câmera. Então, quero estimular as mulheres para, independente de ter ou não uma prova, elas denunciarem. Por quê? Eu já também falei outras vezes. Suponhamos que ali não tivesse uma câmera, esse homem fizesse isso e mesmo assim ela denunciasse. Numa outra oportunidade, ele pode fazer isso em outro lugar. E aí outra vítima também fazer uma denúncia. Então, na hora de puxar esses antecedentes, verem as outras denúncias, não vão precisar de uma câmera para dizer que esse homem teria feito isso, porque existiriam vários vestígios e indícios. Então, é importante que a gente denuncie independente do que aconteça. Reconheço, enquanto mulher, que não é fácil, a gente tem que lidar, né, com julgamentos, mas isso é sobre você, é sobre mim, sobre nós, né, que nós vamos juntas diminuir isso tudo, eu creio, viver numa sociedade igualitária, onde os homens nos apoiem, né, nos façam crescer junto com eles e não passem a ver nossos corpos como um objeto. O Bruno Mazzocco, muito obrigada, Bruno, pela sua contribuição também. A gente gosta muito quando tem essa voz masculina no programa. O programa é feito para a família, né, afinal de contas. O Bruno diz, essas atitudes não são de homens. Também tem o problema de fazer a denúncia e o infrator ser solto mais rápido que o tempo que elas gastam para denunciar. Essa é uma verdade, né? A gente sabe que isso acontece. Pior que isso é uma verdade. Por quê, Camila? Então, depende, né? São uma série de poréns. No caso, a gente mostrou ali aquele do supermercado, ele foi preso, né? Ele está respondendo, está aguardando o processo preso. Ou seja, há um tempo que é muito breve, isso não aconteceria. Então, eu tenho esperança. Se a gente achar que todos os homens vão ser interpelados e vão sair, a gente vai continuar marchando lento. Então, há pouco tempo, gente, um homem encostaria numa mulher e as pessoas só falariam que foi nada demais. Então, hoje eles já são presos, a pena está para aumentar de importunação sexual, que até então não era um crime especificado no Código Penal. Então, assim, é uma série de dependes, dependendo da forma como a denúncia é conduzida. O processo pode ser arquivado, se não for levado adiante, mas atualmente, com o mínimo de provas, está sendo sim, porque eu tenho trabalhado com isso e tenho visto um grande avanço. Tem um comentário aqui também da Eliana Guimarães, ela diz, boa tarde, eu também já sofri assédio no trabalho. Eu trabalho como diarista
E aí teve um dia de serviço que ela precisou sair no meio da faxina por ser um ambiente ruim. Acredito eu que a Eliana está até ponderando as palavras. E aí, mais uma vez, a gente vê um relato, Elza, de uma mulher que precisa abandonar o trabalho, o seu ambiente de trabalho, garantia do sustento da família por conta de assédio. Muitas vezes a gente precisa fazer isso para se proteger, se preservar, porque fica com muito medo daquela importunação, daquele assédio sexual se transformar numa violência ainda mais consumada, né? Partindo para um estupro, para algum tipo de violência física. Então, na maioria das vezes a gente não quer pagar para ver, porque a gente já percebe que esses homens não têm nenhum tipo de limite. Então, a gente, por reconhecer que não existe esse respeito, a gente se afasta, né? Quando ela não reagiu da primeira vez, ela paralisou, a gente fica em estado de choque e a nossa tendência é querer fugir disso. Ela está tentando se preservar de alguma forma, né? E que ela consiga aí um outro trabalho muito melhor, onde ela vai ser respeitada como mulher, como pessoa, e ela vai ser também honrada com toda a prestação de serviço dela. Eu desejo boa sorte para essa vítima. Para todas, né? Todas nós, que a gente não noticie mais casos assim, e que você, homem que está acompanhando o programa, você que também contribuiu, que tem esse mesmo pensamento, é importante que a gente não aceite isso na sociedade. Você não precisa ser mulher para, né? Não. Você, homem, não aceite, porque você tem uma mãe, você tem uma esposa, certamente, uma filha, uma irmã. Você entende também da importância do respeito. Obrigada, doutora Camila, pela sua participação. Obrigada, Elza Leite. Eu que agradeço. Obrigada também, Pri. Uma boa tarde. Boa tarde.